Dando continuidade, veremos a segunda parte da videoaula de número 007, que trata sobre a operação, manutenção e controle operacional dos sistemas de abastecimento de água. Vamos tratar, nessa segunda parte, sobre medição de vazões e controle de perdas. Né? Um assunto aí está muito vinculado ao outro. Né? Para se fazer qualquer tipo de controle de perdas, é muito importante medir as vazões. Né? Sobre medição de vazão, eu transcrevi aqui, né, esses artigos, partes de texto, de livro, né, no caso esse do professor Tomoyuki, sobre os tipos de medidores de vazão. E em seguida, um resumo, né, desses tipos de medidores de vazão dado por outro livro, de outro profissional, para comparar e principalmente destacar os principais tipos de medição de vazão. Né? Porque essa classificação permite uma certa variação, né, de grupamentos de medidores. Mas, enfim, medidores de vazão para condutos forçados, que é o que interessa aqui no caso que a gente está falando, né, dessas adutoras por gravidade sob pressão ou por recalque, são classificados como medidores deprimogêneos, né? Tipo Venturi, bocal, placa de orifício. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses. Mostrar, inclusive, catálogo. Medidores do tipo turbina, como hidrômetro, Voltman, que é um tipo de hidrômetro, né? Composto e proporcional. Né? São os tipos turbina. Os medidores eletrônicos, eletromagnético e ultrassônico, né? As duas principais categorias desses eletrônicos, muito usados atualmente. Né? Medidores de velocidade de escoamento ou de inserção, tubo de Pitot, molinete e medidores eletrônicos, tipo eletromagnético e ultrassônico. Né? Também pode ser classificado como de velocidade, que na realidade esses medidores se baseiam na velocidade do fluido da água, no caso. E aqui, essa outra classificação, né, mais semelhante, medidores para água com condutos forçados, mecânicos, diferenciais e especiais, as três categorias básicas. Né? Os mecânicos, inferencial ou de velocidade, que por sua vez podem ser do tipo monojato, multijato, Voltman e hélice. Né? E são os hidrômetros. Volumétrico ou de deslocamento positivo, que são os pisconutativos, quer dizer, isso aqui já entra num nível mais detalhado, né, de alguns tipos de medição, de medidores, pistão oscilante, pistão alternativo, cilindro rotativo e outros. Ou os compostos, os medidores compostos. Diferenciais, que são placa de orifício, bocais, Venturi, tubo de Pitot e proporcionais ou tipo shunt. E os especiais, ultrassônico e eletromagnético, né? Aqueles dois mais, vamos dizer, mais modernos e uma tendência muito forte de uso cada vez maior, porque estão evoluindo tecnicamente, né? Então são equipamentos hoje bastante precisão,
melhoria de qualidade em termos de manutenção, e que também possuem dispositivos agregados de transmissão de dados, acumulação, traçado de gráficos, etc. Né? Mas, de qualquer forma, vamos falar um pouco aqui. E aqui um outro quadro com uma outra descrição, outra classificação, né, de medidores. Aqui eu transcrevi esse quadro dessa fonte, né, porque descreve o princípio de funcionamento de cada um desses medidores, né, que é interessante para a gente ter uma ideia, né, e a operação e aplicação deles, né, como proceder. Então, por exemplo, o pitot, né, é um medidor de velocidade, né, determinada através de diferencial de pressão entre dois pontos do pitot. Um deles no sentido oposto ao fluxo e o outro no sentido do fluxo. Aqui esse esquemático, essa figurinha esquemática, né, que mostra o tubo de pitot. A gente vai falar um pouco mais do tubo de pitot, até porque é um tipo de medidor de bastante precisão, né, e usado, inclusive, para calibrar outros medidores, né, de maior frequência e com menos... porque o tubo de pitot, como a gente vai ver, é um medidor de inserção, né, ele é inserido na tubulação, e vai medir por diferença de pressão entre dois pontos dele, do medidor, relacionais com a velocidade da água, né? Mas, como é de inserção, como mostra aí a figura, quer dizer, provoca alguma turbulência, alguma interferência no fluxo da água. Porém, como ele é de muita precisão, ele é muito usado para calibrar outros e para, por exemplo, medição de água em setores da rede de distribuição, né, quando você faz a setorização da rede, enfim, tubo de pitot. A turbina ou fluxímetro, né, determinada com uma proporção do número de rotações de uma hélice, né, tipo hidrômetro. Trabalha também com esse princípio, né? Os eletromagnéticos, que tem um princípio de funcionamento na lei de indução eletromagnética de Faraday, né? Rege a obtenção da velocidade do fluxo. Quando um campo magnético é aplicado perpendicularmente à direção do fluxo, é gerada uma força eletromotriz proporcional à velocidade média do fluxo. Esse é o princípio do eletromagnético, como eu falei, muito usado hoje, atualmente, né? Tem a vantagem, por exemplo, em relação ao pitot, não é inserido no fluxo, né? Não há perda de carga, mede fluxo em grandes diâmetros, tem um custo maior, né? Ultrassônico, a velocidade do líquido, da água, é calculada através da emissão de pulsos ultrassônicos no fluxo da água e os correspondentes tempos de trânsito. Com estes valores, comparados com o tempo do líquido estacionário, determina-se a velocidade média do fluxo, né? São os ultrassônicos. Os deprimogênios baseiam-se na determinação da vazão feita a partir da medição do diferencial de pressão provocado pela alteração na seção de escoamento, como o tubo Venturi, né? Tem um estrangulamento na tubulação, consequentemente uma redução, né, na seção do escoamento, né? E mede através da diferença de pressão, né, entre dois pontos,
como no caso aqui dessa figurinha esquemática, né? Tem uma diferença de pressão que é proporcional à velocidade, né? E aí determina a vazão. Os hidrômetros, né, que são semelhantes, têm o mesmo princípio da turbina, né? O princípio dos medidores velocimétricos consiste na obtenção do volume de água que atravessa uma seção proporcionalmente ao número de revoluções da turbina, né? Então, esses são os modelos, os tipos de medidores de vazão mais usados, né? E que aqui, por exemplo, a gente mostra os mesmos medidores, né? Já com imagens de catálogo, né? Onde é possível, onde a gente obteve, né? Os medidores de vazão por pressão diferencial, como a gente falou, né? Agora, produzidos vários tipos de elementos primários colocados na tubulação. A sua função é aumentar a velocidade do fluido, diminuindo a área da seção em um pequeno comprimento para haver uma queda de pressão. A vazão pode então ser medida a partir dessa queda de pressão, né, entre dois pontos aí da tubulação. Então, os principais medidores desse tipo são as placas de orifício, né, como aqui, ó, nessa figura, né, a inserção de uma placa de orifício na tubulação e provoca essa variação de pressão aqui antes e depois da placa, né? E essa variação de pressão vai estar relacionada com a velocidade do fluido, né? O tubo Venturi, como a gente já falou, tem um estrangulamento, né? E o tubo de Pitot, que insere uma haste com uma entrada e uma saída, né? Em pontos opostos, né? Um contrário ao fluxo d'água e o outro a favor do fluxo d'água, que estabelece uma diferença de pressão, como aqui está falando, né? A placa de orifício, a mais detalhada, né? Mas que a gente já viu nessa imagem anterior, né? Placa de orifício e os pontos de medição, né? Da pressão. Ela aqui, aqui é o tipo de uma placa, né? De orifício. O tubo Venturi, mais detalhado, né? Que inclusive um corte, né? Com o estrangulamento e os pontos de medição da pressão, né? Para ter a diferença de pressão no início do estrangulamento e no estrangulamento. Então você tem aqui uma medição diferencial de pressão que relaciona com a vazão. Tá? Um tubo desse industrial. O tubo de Pitot, né, que é muito usado, né, por conta, inclusive, dessa maior, vamos dizer, precisão, né, proporcionada. É uma sonda de pressão diferencial, projetada por Eduardo Couto e tal, que é um históricozinho. Mas aqui está o tubo de Pitot, a extremidade dele, né, que fica dentro aqui inserido na tubulação, né, ele vai medir, né, e ele tem essas duas tomadas de pressão aqui, ó, né? Isso aqui está na realidade, ele é instalado na vertical, né? Então ele tem uma tomada de pressão contra o fluxo e tem essa outra tomada de pressão do lado oposto a favor do fluxo. E se estabelece uma diferença de pressão, né, que é relacionada, no caso, com a velocidade, né, e a vazão. Tá? Então aqui dá o princípio aqui, ó, a diferença de tomada, né, aqui essa e essa outra, aqui é uma diferença de pressão, enfim. Também pode ser ligado a dispositivos de registro de dados, transmissão de dados, etc. Né?
Os hidrômetros, normalmente muito conhecidos, né? Uma variedade muito grande, né? De vários tipos, vários modelos, e hoje também podem ser dotados de dispositivo para transmissão de dados, registro de dados, a transmissão à distância, através de vários meios, etc. Né? Os hidrômetros, vamos dizer assim, de grandes dimensões, né? Rotor de vários tipos, né? De conformidade com o ângulo das pás do rotor, sensor, etc. Né? E aqui os ultrassônicos, né? Modernos, tendentes cada vez mais a usam em algumas situações, que ele também tem algumas limitações, né? Medidores de vazão Doppler, que usam o princípio de Doppler, né? Ultrassônico. São medidores de vazão volumétrico que exigem partículas ou bolhas na vazão. Medidores de vazão ultrassônico são ideais em aplicação de água residuária, geralmente não funcionam em água destilada ou potável. Princípio de operação. Princípio base de operação encontra no deslocamento da frequência, que é o efeito Doppler, de um sinal ultrassônico quando refletido por partículas em suspensão ou bolhas de gás, descontinuidades no movimento. Essa técnica de medição utiliza o fenômeno físico no qual uma onda sonora muda de frequência quando é refletida por descontinuidades móveis de um líquido. O ultrassom é transmitido para um tubo onde há vazão de líquidos. As descontinuidades refletem a onda com uma frequência diferente que é diretamente proporcional à taxa de vazão do líquido. Então esse é o princípio, né? Emite ondas sonoras, né? Que se refletem nas partículas contidas no líquido, na água, no caso, né? E a recepção da reflexão dessas ondas, né, apresenta uma variação de frequência que é proporcional, no fim, à vazão, né? A velocidade de deslocamento dessas partículas e vazão. Né? Então, esse é o Doppler ultrassônico, medidor ultrassônico, um dos tipos de medição ultrassônica. Aí, ó, uma outra vista, né, desses medidores ultrassônicos, né, mede a velocidade do fluido com ultrassom para calcular a vazão do líquido. Ele calcula a diferença no tempo de trânsito medida entre os pulsos de ultrassom que se propagam na direção e contra a direção do fluxo, ou medindo a mudança na frequência devido ao efeito Doppler. Que tal o desse tipo, por exemplo, tem uma vantagem, né, que ele não é inserido, quer dizer, ele não interfere com o fluxo, né, ele é colocado aí externamente na tubulação. Tá? Aí o aparelhozinho que mede ligado nos dois transdutores, né? E faz a conversão e mede aqui a vazão. Tá? Outra informação, né, do efeito do medidor Doppler de ultrassom, né? Que existe mais de um tipo, mais de um modelo de ultrassom, mas todos baseados no mesmo princípio, né? As ondas sonoras são refletidas por partículas em movimento, frequência deslocada devido a um fenômeno com efeito Doppler. Aqui é uma imagem melhor e um aparelho, né, industrial ultrassônico para a medição de vazão. Né? Outros, né, usam, no caso, esses ultrassônicos usam o tempo de trânsito, como a gente já falou, né, o tempo de trânsito entre
o deslocamento da onda sonora, né? Na tubulação, aqui, os modelos, né, industriais de ultrassônicos que existem no mercado. E agora a medição por tensão induzida, né, que são os medidores eletromagnéticos. Uma vez que ele não, uma das vantagens, né, não tem obstrução na tubulação, e o princípio de funcionamento é baseado na lei de Faraday, né? Quando um condutor se move com velocidade perpendicular a um campo magnético, é induzida uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial vai ser proporcional, né, à velocidade de deslocamento, né, desse fluido. E, consequentemente, proporcional à vazão, né? Então, esse é o princípio. E aqui tem algumas imagens, né, desenhos esquemáticos mostrando o funcionamento desses medidores eletromagnéticos, né? Tem que ter a formação de um campo eletromagnético, né, transversal ao fluxo da água, que se quer medir, né? E essa interferência, né, do fluido no campo magnético, que induz uma diferença de potencial, né, proporcional à velocidade desse fluxo, né? É o que gera a medição da vazão, tá? Os eletromagnéticos. Hoje tem uma variedade muito grande, muitos fabricantes, né, que tem algumas imagens, algumas fotos, né, uma descrição do medidor, né, uma bobina montada em torno do corpo do instrumento. Quer dizer, o medidor ele vai ser intercalado aqui nesse caso, ó, nesse modelo, né, numa tubulação para medir a velocidade, e aqui está a bobina, né, que vai gerar o campo. Ele tem que ser ligado na eletricidade, claro. E aqui o medidor, né, o equipamento que mede, transmite, registra, etc. Os dados, né, a informação da vazão. As vantagens: grande precisão, não possuem peças móveis, sendo desnecessária a manutenção no tubo. Desvantagem: grande cuidado, a instalação elétrica e aterramento do medidor, que necessita de fonte de energia próxima. Como a gente disse, ele é alimentado por uma fonte de energia, né? Aqui, vários deles de pequenas dimensões, de pequeno tamanho, de grande dimensão, como nesse caso dessa tubulação, né? Está instalado aí o eletromagnético. Vistos os equipamentos, os medidores de vazão, né, vamos estudar justamente a importância da medição de vazão no sistema de abastecimento de água para uma série de geração de informações para a tomada de decisões, né? Por exemplo, a medição de vazão, juntamente com a medição de pressão numa rede, né, de distribuição, proporciona o controle daquela rede, tanto em termos de distribuição das vazões para os diferentes consumidores, para as diferentes regiões e áreas de consumidores da rede, né, da cidade, como para a determinação das perdas, né, que hoje no Brasil chamam a atenção, de uma maneira geral, as perdas de água nos serviços de abastecimento de água de uma maneira geral. Essas perdas, há uma consciência de que elas sempre ocorrem, né, com maior ou menor intensidade, mas precisam ser limitadas, precisam ser reduzidas ao máximo, porque são perdas de energia
perdas de produtos químicos, perdas de, enfim, né? Que representam um custo alto de produzir uma água, potabilizar essa água, distribuir e perder uma quantidade elevada, né? Então, para se desenvolver e aplicar um programa de redução de perdas e de controle operacional do sistema de abastecimento de água, é fundamental medir. Por isso que a gente começou com a parte de medidores de vazão, né? Medir as vazões e medir as pressões, né? Nas linhas adutoras, da mesma forma, né? Quer dizer, assim como nas estações de tratamento, etc. Em cada unidade do sistema de abastecimento de água, há necessidade de medição de vazão e de pressões, né? Para se estabelecer o controle daquela unidade, né? Então, uma adutora que está transportando água lá do manancial para a estação de tratamento, eu preciso determinar se está funcionando com as pressões e vazões determinadas no projeto, né, no dimensionamento daquela linha, para prever, inclusive, questão de golpe, como a gente falou, né, anteriormente, sobre elevações de pressão e temperatura, observar se está havendo vazamentos ao longo da linha, que quando há um vazamento, um rompimento, uma adutora de qualquer dimensão, há uma variação na piezométrica, nas condições do fluxo, né? Então, é fundamental a determinação dessas vazões e pressões em todas as unidades do sistema de abastecimento de água. E aí, uma das consequências principais, né, desse controle dos sistemas de abastecimento de água, de todas as unidades, é desenvolver ações para reduzir as perdas, né, para combate à perda. Existem muitas metodologias, inclusive programas hoje, né, de controle, a gente vai falar em seguida, né, programas, software para controle de perdas e para controle operacional do sistema como um todo, né, do sistema de abastecimento de água. Quer dizer, há também uma tendência já há algum tempo, né, de automatização, que a gente vai falar em seguida, dos sistemas de abastecimento de água, das unidades do sistema de abastecimento de água, e que precisam ter um controle operacional para poder efetivar uma automação, né, do sistema. O combate à perda se baseia basicamente nisso, né? No controle, na determinação das vazões de entrada na unidade, em qualquer unidade do sistema, e na saída, a ver se ele está funcionando de acordo com a vazão determinada, dimensionada. Água que entra no sistema, né, determinada, né, o consumo que ocorreu naquela unidade, consumo autorizado, consumo não autorizado, não faturado, para se fazer um balanço hídrico daquela unidade ou daquele sistema como um todo, né? A água que entrou, a água que foi consumida e a água que se perdeu, que vai dar o total, deveria dar, né? Se você tiver um controle e souber dimensionar e determinar as perdas, a água faturada mais a água não faturada, não vendida, não faturada, que é em parte derivada das perdas, mas esse total da água faturada mais a não faturada deve dar a água que entrou no sistema, né? Então esse é o balanço para se trabalhar aí
nesse intervalo, né? E verificar onde é que está ocorrendo, por exemplo, essa perda. Nas tubulações de água bruta, no tratamento, nas adutoras, nos vazamentos e extravasamento de reservatório de distribuição, né? Vazamento nos ramais, na rede propriamente dita, enfim. Através do detalhamento desse balanço é que se pode estabelecer as ações mais importantes, prioritárias, de acordo com a determinação de cada uma dessas parcelas, que só pode ser efetivada através de uma medição, né, adequada. Tá? Esse outro quadro apresenta uma caracterização geral das perdas, tipo de ocorrência mais comum, vazamento, né? Perdas aparentes, erro de medição, custo associado ao volume de água perdida, efeito no meio ambiente, né? Isso com certeza também tem um efeito, quer dizer, as perdas nos sistemas de abastecimento de água tem como uma das consequências o desperdício de recurso natural, né? Maiores impactos ambientais, etc., né? E assim sucessivamente. Do ponto de vista do consumidor, por exemplo, as perdas visíveis, né, levam uma imagem negativa para a empresa. Quer dizer, um sistema de abastecimento numa cidade em que surge frequentemente vazamentos de água correndo pelo pavimento, né? Por conta de vazamentos, a água correndo, leva a uma imagem negativa, é evidente, da empresa, né? Que não está cuidando bem daquela água que ele está pagando, o consumidor, né? Bom, as perdas são categorizadas basicamente em dois tipos, né? Perda física, volume de água produzido que não chega ao consumidor final. E a perda não física, aquela que não é contabilizada pela companhia, mas é decorrente de erro de medição dos hidrômetros, ligações clandestinas, né? Isso acontece com uma certa frequência nos sistemas de abastecimento de água, né? As perdas não físicas. E essa tabelinha a gente transcreveu aqui, né? Dessa fonte, que relaciona os níveis de perdas, né? O índices percentuais de perdas, né? Por exemplo, como ele mostra aqui, ó, de forma bem resumida, perdas menores do que 25% no sistema, né? Classifica o sistema como bom. Quer dizer, é um nível de perdas aceitável. Aquilo que a gente falou, perda não vai... É muito difícil deixar de existir no sistema de abastecimento de água, porque tem, por exemplo, as tubulações em quantidades enormes, né, conjuntas, em cada um tubo com o outro, isso, variações de pressão, né, dentro daquelas tubulações, peças especiais, válvulas, etc., reservatórios que têm extravasores, enfim, a perda uma condição permanente, né? Quer dizer, é uma condição aceitável, dentro de certos limites, de certos parâmetros, né? Então, aqui no Brasil, hoje, está mais ou menos estabelecido isso, né? O nível de perda, a meta para ser atingida nos sistemas de abastecimento de água é 25%, que é um nível considerado bom, né? Tem sistema aqui no Brasil com perdas superiores a 40%, né? 50% em alguns casos. Então, realmente são índices que não podem ser aceitáveis, né? Entre 25 e 40 é ainda considerado regular, né? É o que acontece na maioria dos casos aqui no Brasil, né? E maior do que 40 é ruim. Então essa classificação aí, né, é interessante para a gente ter
Os distritos pitométricos e os setores de abastecimento. Essas são duas formas de se projetar as redes de distribuição atualmente, né, muito regulamentadas por norma, inclusive, né, para permitir um melhor controle das redes. O projeto da rede considerando os distritos, a formação de distritos pitométricos. Pitométrico é um pitô, né? São áreas da rede com alimentação limitada, né, em algum ponto, onde se mede a vazão e a pressão, né? A vazão se instala naquele local uma estação pitométrica, né, assim chamada, porque é uma caixa com as instalações para receber o pitô, né, periodicamente, frequentemente, um medidor de vazão, que vai ser aferido pelo pitô, né, e registra aí continuamente, né, a vazão e pressão, né? Então, nessa estação pitométrica se mede vazão e pressão continuamente, para, comparando posteriormente, né, com os dados da área comercial, em termos de medição de vazão, das ligações domiciliares ou prediais, né, comparar, fazer aquele balanço que a gente acabou de falar, né, entre a água que entra na rede, naquele distrito, e a que é consumida ou para avaliação de perda. A definição dos distritos não necessariamente está vinculada a algum zoneamento. É, em essência, uma área de medição e controle. O distrito é essencialmente uma área da rede, né, de medição e controle operacional. Medição de vazão e pressão. O tamanho médio recomendado pela norma é entre 1.000 e 5.000 ligações. A área estanque, né? Existência de ponto para medição de vazão e pressão na entrada do distrito. Esse é, em resumo, o distrito operacional, né? Que é determinado no projeto da rede. Já, né? O setor de abastecimento é uma outra divisão, vamos dizer, da rede, né? Que tem um objetivo semelhante, mas mais voltado para o controle operacional daquela área da rede, com foco, vamos dizer assim, na manutenção, na operação e manutenção daquela área, da rede setorizada, né? A rede constituída uma área subdividida nos distritos e os distritos, por sua vez, setorizados, né? O setor de manobra da rede, ele é uma sub-área da rede que pode ser isolado através de manobra de registros existentes na rede. Então, por exemplo, se há um vazamento numa tubulação num determinado setor da rede, né, através da manobra desses registros que contém o setor, se permite a manutenção daquela tubulação, a retirada, substituição, etc., o conserto, sem prejudicar o abastecimento nos demais setores daquela rede, né? Ou seja, isolar uma parte da rede. Dirigir água mais para uma área, menos para outra, ou seja, manobrar, né, o fluxo da rede de distribuição. Mas, simultaneamente, também facilita o controle de perda,
né? Claro, a setorização. O combate a perdas, né, ocorre de diversas formas. A primeira é, evidentemente, no conserto, na reparação mais rápido possível de vazamentos que estejam visíveis, né? Então, a estrutura da empresa de manutenção, operação e manutenção da rede, deve ter como foco e objetivo primário, né, retirada de vazamentos, que é perda, visíveis, né, mais rápido, é evidente. Mas se sabe e se constata, né, que existem vários tipos de vazamento, de perda de água na rede, de forma invisível, né? Dependendo do solo, do tipo de canalização usada, de material, etc., ocorrem vazamentos de pequenas proporções ou de menores proporções que infiltram no terreno, né? Não surgem na superfície, né? Dependendo do tipo de solo, etc. Ou outros que tomam um caminho preferencial no subsolo e entram, por exemplo, numa galeria, né, de água pluvial, numa rede de esgoto, né, tá trabalhando ali a pressão atmosférica, num rio, num lago, de uma forma que não fica visível para o setor de operação e controle da empresa, né, operadora do sistema, e nem para a própria população. Então, para detecção desses vazamentos invisíveis, existe uma série de procedimentos, de equipamentos, né, haste de escuta, geofone, um correlacionador de ruídos. Aqui nesse livro, né, de Tomoyuki Milton, existe uma descrição bastante interessante, né, sobre esses equipamentos, sobre esses processos, sobre esses métodos usados para detecção de vazamentos na rede de distribuição, né, e que são utilizados justamente para reduzir essas perdas, né? Alguns com transmissão de sinais à distância, com horário de trabalho preferencial, por exemplo, a certa hora da noite, para evitar a interferência de outros ruídos, de trânsito, etc., né? Enfim, tem uma série de observações, de procedimentos para aplicação, né, desses equipamentos. Tá? Para controle da pressão. Esse é um ponto que também a gente fez questão de apresentar essa descrição aqui, né? Porque é muito importante para redução de perda, para combate à perda também, a observação, medição das pressões na rede, porque em certas situações as pressões são muito altas, né? Mesmo dentro da norma, quer dizer, a norma dá uma limitação de pressão dinâmica, de pressão estática máxima, né, para a rede de distribuição de 40 metros de coluna d'água, podendo chegar até 50, mas que são pressões muito elevadas, né, e que proporcionam, lógico, o surgimento de vazamentos, de problemas nas tubulações, nas válvulas, nas juntas, etc., né? Então, podendo manter essas pressões na rede dentro de faixas mais reduzidas, mais baixas, vai reduzir também a perda, né?
Então, mas para isso tem que se fazer um estudo e um controle, né, bem baseado em medições locais e observando que as vazões e consequentes pressões na rede de distribuição variam ao longo das 24 horas do dia, né? Então, é preciso determinar. As pressões são um dos principais fatores que influenciam no número de vazamento, né? Muitas vezes a topografia da região apresenta desnível muito acentuado, né? Uma das peças especiais para reduzir pressão em algum ponto na rede que precisa ser estudado, né? Porque de repente isso vai interferir em outros locais na própria rede que já está com pressão baixa. Você reduz aquela que está com pressão elevada num ponto, vai atingir a outra e vai provocar pressões ainda mais reduzidas, né? Prejudicando o abastecimento, é evidente. Então precisa estudar. Existe programas de simulação, né? Como a gente já falou quando estudou rede, o EPANET é um deles, né? Mas existem vários programas de simulação de operação de rede de distribuição de água, né, que facilita você estar monitorando os pontos naquela rede, né, nos distritos, como a gente falou, em setores, etc. E monitorando a rede constantemente e, através da simulação desses programas, já tirar alguma conclusão sobre áreas com pressão excessiva, etc. E um equipamento, como a gente estava falando, para reduzir pressão, são as válvulas redutoras de pressão, né? Hoje, fabricada por várias indústrias, né, no Brasil, com vários modelos, com vários níveis de desempenho, etc., né? Uma variedade grande desse tipo de equipamento, inclusive com transmissão, registro de dados, informações, transmissão à distância, para um centro, por exemplo, de controle operacional, que a gente vai se referir mais na frente, né? na parte de automação, né? Então, essas informações são observadas, estudadas, e aí, de repente, instala uma válvula redutora de pressão naquele ponto, né? Que tem um esquema mostrando a possibilidade, né, de uma instalação de válvula redutora de pressão numa certa tubulação, né? Que sempre é interessante fazer assim, ó, com uma caixa com a válvula e um bypass, né? Contornando a válvula, porque quando precisar fazer manutenção nessa válvula, então fecha as duas, né? As duas válvulas aqui, onde a válvula está instalada, fecha essas duas, né? Esses dois registros, no caso, e abre o bypass, e a água continua fluindo naquela tubulação, né? E você pode tirar a válvula, se for o caso, para fazer manutenção, etc., né? Mas essas válvulas redutoras de pressão são muito utilizadas atualmente, né? E constitui realmente um elemento importante no combate a perdas, né? Aqui, ó, justamente vai falar um pouco, né, nas novas tecnologias usadas no controle e redução de perdas. Sistema de supervisão e controle, cartografia digital, né, e sistemas de informações geográficas, né, as redes hoje cadastradas armazenadas, né, num sistema de informações geográficas, né, que relaciona os dados técnicos da rede com os dados, por exemplo, de consumidores, né, dados da rede. Então, esse
conjunto de informações controladas, né, através de um centro de controle operacional, facilita muito, né, o gerenciamento, a gestão da operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água, né? Por exemplo, eles destacam aqui, né, algumas informações que podem ser incorporadas, né, nos sistemas de informação, né, e nos mapas, né, georreferenciados. Então, as pressões estáticas, a idade da rede, a ocorrência de vazamentos visíveis e não visíveis, isso tudo pode ser informação contida nesse sistema de informação, né, para ser tratado, analisado e decididas as ações para reduzir perdas, principalmente. Aqui relaciona isso que a gente está falando, né, mais ou menos, ferramentas de gestão de rede, né, de controle de rede, monitoramento através de medição de vazão e pressão, que a gente falou bastante, né, e fundamental. SCADA é um sistema de supervisão do controle e aquisição de dados, né, um tipo de um programa específico, voltado para supervisão, controle e aquisição de dados. Informação de ativos, são os cadastros, mapa, né, SIG, é um Sistema de Informação Geográfica, e banco de dados. O SIG interliga, faz essa conexão, né, do mapa, da planta, com um banco de dados informacional. Isso facilita demais o controle, né? Planejamento e desenvolvimento operacional, controle e gestão. Novamente o SCADA, né, que é um supervisório aí de controle e aquisição de dados, planejamento, aquisição de controle de pressão, né? Bom, aqui o catálogo de algumas válvulas daquelas que a gente falou, né? Redutora de pressão, limitadora de vazão, né? Enfim. Válvula de altitude, né? Para controlar, muito usada essa para controlar extravasamento de reservatório, né? Válvulas de controle, mais outras aqui, ó, com equipamento registrador, né, e transmissor de dado, enfim, outro conjunto, né, de variedade daquelas mesmas válvulas, redutora de pressão, ó, essa daqui específica, ó, automática, né, redutora de pressão, tem um sensor, né, que fica regulando a pressão determinada, né? Muito utilizada, como eu falei, hoje em dia. Outras semelhantes, de fabricantes diferentes, né, que a gente colocou aí para a retentora, né, a válvula de retenção, que também tem muito efeito aí como controladora de golpe, né? A gente já mostrou quando apresentou a videoaula de adutoras e estações relevatórias, estações de bombeamento, né? Faremos agora uma pausa, concluindo esta segunda parte da videoaula de número 007, que trata sobre a operação, manutenção e controle operacional dos sistemas de abastecimento de água. Continuaremos com a terceira parte deste assunto na próxima apresentação.